Bom dia a todos. Antes de iniciarmos, deixem-me só cumprimentar os membros aqui da mesa. Excelentíssimo Senhor Diretor da Escola Superior de Tecnologia Tomar, Dr. João Patrício, os dois elementos da Comissão Organizadora do Artec 27, a Ana e a Mariana. Cumprimentar obviamente também toda a audiência, docentes, alunos, oradores que aqui estão presentes também já e todos os participantes. Muito obrigado por estarem aqui hoje connosco na abertura do Artec 27. Para já passo só a palavra então ao Diretor da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, só para dar umas palavrinhas e, entretanto, iniciamos já então o nosso seminário. Caros oradores convidados, caros alunos, membros da organização do Artec 27, caro diretor de curso e meu colega, Dr. Miguel Sanches, caros docentes e alunos da Escola de Tecnologia de Tomar, com destaque naturalmente para os alunos da licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas, mas também com um certo destaque, com um grande destaque também para os demais alunos desta fileira, mais concretamente os alunos do TESP em Design Multimédia, que eu penso que também estarão presentes, e os alunos do mestrado em Design Editorial, que já agora neste momento, estão a ser expostos, e vocês terão depois a oportunidade durante estes dias de assistir, está a ser exposta lá fora uma resenha do trabalho destes alunos. Demais individualidades aqui presentes, caros participantes, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Politécnico de Tomar, à Escola Superior de Tecnologia de Tomar e ao 27º Artec. É para mim um enorme prazer e um grato privilégio ter mais uma vez a oportunidade de estar a presidir a sessão de abertura de um Artec. Já são 27 edições, todas elas organizadas pelos alunos finalistas do curso de Design e Tecnologia das Artes Gráficas, contando com o apoio de professores dedicados, a quem eu, como também já é hábito, já é a minha terceira sessão de abertura, aproveito a ocasião para publicamente deixar o meu louvor. O Artec, que já é há muito tempo, deixou já há muito tempo de ser uma promessa e é uma certeza e uma referência de grandeza, pelo menos nacional. O 27º Artec prima, como podem constatar pelo programa, e é exemplo do que é a imagem de marca de todas as edições anteriores, prima, dizia eu, por uma muito saudável mistura de design e tecnologia, muito orientado para a materialização prática das ideias e, por isso, está em completa consonância com a matriz politécnica da nossa instituição de ensino superior. O mote deste 27º Artec, Open Mind, remete-nos para uma problemática bastante importante. Tal como é sublinhado pelos organizadores, uma mente aberta torna-nos capazes de aceitar e ultrapassar novos desafios, de criar, de recriar, e eu acrescento, àquilo que eles dizem, eu acrescento, de reinventar, usando a nossa criatividade e irreverência. Ter uma mente aberta permite-nos também diferenciarmos-nos dos demais. Se isto é verdade para cada um de nós, individualmente, também não deixa de o ser para a Escola Superior de Tecnologia de Tomar e para o Politécnico de Tomar como instituição. Só pela afirmação da diferença e da especificidade, o que é apenas possível tendo uma mente aberta, é que o Politécnico de Tomar conseguirá continuar a manter a sua marca e a sua presença em áreas onde já tem créditos firmados, sendo uma delas, historicamente, o design e a tecnologia das artes gráficas. E eu aproveitava para deixar já aqui um pequeno apontamento, porque estamos a iniciar neste momento, por estes dias, mais ou menos, de acordo com o que eu falei, estive à conversa com o professor Guilhermino antes de começarmos, estamos a iniciar agora um período com um grande valor simbólico para este curso e, portanto, para o Politécnico, porque estamos quase a comemorar os 30 anos de existência de formação nesta área aqui no Politécnico de Tomar. E, portanto, é um repto que eu deixo aos professores e aos diretores dos cursos desta fileira que não deixem passar em branco esta data simbólica
esse repto fica desde já aqui lançado. Aliás, eu sei que não era preciso lançar o repto, como é natural, mas publicamente esse repto fica aqui lançado. Nós somos uma instituição muito jovem e, portanto, para nós é um marco de extrema importância termos cursos ou ofertas formativas que comemoram os 30 anos. Falando nesta questão da diferença e da especificidade, eu quando estava a preparar esta minha intervenção, eu não pude deixar de me lembrar de algo que, para mim, e para qualquer das pessoas que aqui estão, que no início dos anos 80 eram adolescentes, não há de haver aqui muitos, tu se calhar não, que o senhor diretor, aqui tu não, eu peço desculpa pela informalidade, aqui o senhor diretor da licenciatura em artes gráficas provavelmente não, mas vocês não seguramente, mas há aqui algumas pessoas que eram adolescentes, entraram naquela idade em que se começa a ouvir música, começam-se a criar o seu próprio gosto musical, etc. E na altura, como sabem, não havia YouTubes, não havia Spotifys, não havia nada dessas coisas. A única forma que nós tínhamos de conhecer, de ir afinando e de ir criando um gosto musical autónomo era através da rádio. E no início dos anos 80 havia uma estação de rádio que ainda existe hoje, mas que é completamente diferente do que era na altura, que era a Rádio Comercial. A Rádio Comercial tinha um programa que eu pessoalmente, e eu sei que muita gente da minha geração ouvia religiosamente todos os dias, que era o Som da Frente, e que tinha um lema, que foi um lema que me seguiu a mim pessoalmente, e eu sei que marcou uma boa parte dessa geração, que era o direito à diferença. E eu acho que digamos assim, uma das nossas características como instituição deve ser justamente o reivindicar este direito à diferença, que é algo que deverá ser conquistado a pulso, como consequência de um trabalho consistente e de uma mente aberta. Portanto, é esta a visão que nós temos do que é uma mente aberta. Já agora, um outro apontamento também, isto é algo que eu soube ainda agora, há minutos antes de começarmos a nossa sessão, mas que eu saúdo porque é algo que está perfeitamente alinhado com o que nós, direção de escola, e nós, presidência do Politécnico, temos como visão para a instituição, que é a interdisciplinaridade. Eu sei que está disponível uma app de apresentação do Artec, mas por outro lado também há aqui toda uma série de logística interna que é, neste momento, controlada de forma tecnológica. E como é que essa logística nasceu? Com um trabalho colaborativo entre alunos, corrijam-me se eu estiver agora a cometer alguma imprecisão, um trabalho colaborativo entre alunos da licenciatura em artes gráficas e alunos de engenharia informática, pelo que eu percebi. É isso, não é? Exatamente. Portanto, isso é algo que me deixa, a mim, como diretor de escola, e penso que a todos nós nos deixa profundamente satisfeitos, porque é algo pelo que nós pugnamos, no fundo, lá está, materializar o direito à diferença também desta forma. Mas não roubemos mais tempo àqueles que realmente viemos ver e ouvir, e que não foi com certeza a mim, e que são os nossos oradores convidados. Muito obrigado e bom Artec a todos. Só umas breves palavras antes de passar à organização e de iniciarmos os nossos trabalhos. É com grande satisfação que estou aqui hoje como diretor da licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas a dar início a mais uma edição do Artec, a 27ª, como já aqui foi salientado. Ainda por cima, numa altura tão importante, ou como também já aqui falamos, na comemoração dos 30 anos do nosso curso. Depois de eu também já ter passado pela organização deste evento, depois de ter coordenado diversas edições, hoje cumprimentam a tarefa de vos dar as boas-vindas e desejar que o Artec seja, mais uma vez, um sucesso. O programa que hoje estamos aqui a iniciar, para nós, para a organização, é o culminar de um trabalho árduo de uma pequena equipa que durante os últimos meses tudo fez para reunir um conjunto alargado de profissionais das áreas do design e da produção gráfica. Não é fácil elaborar um programa, definir uma estratégia, criar uma imagem gráfica, disponibilizar informação aos oradores, aos participantes, gerir pessoas, cumprir prazos e
planificar todo o evento. Muito menos quando tudo isto se faz à custa do tempo que temos fora das aulas, sacrificando tempo de estudo, de execução de trabalhos e outras atividades, obviamente. Mas mesmo assim, a 27ª edição do Artec está aqui, para vosso usufruto, para a vossa participação, e é com isso também que contamos. Um agradecimento especial a todos os oradores que aceitaram participar de forma completamente gratuita neste evento e a todos os patrocinadores que o tornaram também possível, como a Gráfica Almondina, a M2 Artes Gráficas, a Roland, a Cónica Minolta, a Pink Plate, o Hostel 2300 Tomar, a Tema Home, e a Sport e a House. Com o leque de oradores que estamos aqui hoje a apresentar em cada um dos dias, esperamos que todos possam cimentar os conhecimentos aprendidos durante as aulas e ao mesmo tempo perceber a imensa variedade de opções que as artes gráficas vos podem oferecer. Desde o design gráfico, à embalagem, à publicidade, à tecnologia, à produção, à multimédia ou à edição, vai ser possível comprovar aqui que o setor da comunicação gráfica em geral apresenta já uma importante vitalidade que se tem vindo até a refletir nas solicitações que as empresas nos têm dirigido no sentido de integrarem cada vez mais profissionais devidamente habilitados. É esse o nosso papel e agora será também do vosso interesse mostrar as vossas capacidades junto destas empresas. Desejo por isso que todos os presentes possam então aproveitar este espaço durante os 3 dias para alargar ainda mais a sua aprendizagem, desta vez não na sala de aula, não na execução de um projeto, mas partilhando com todos as suas experiências, as suas dúvidas, os seus receios. É para isso que os oradores cá estão. Vamos tornar este espaço um espaço de partilha, vamos tentar colmatar cada uma das dificuldades que podemos vir a ter, quer do lado do ensino, quer do lado das empresas. Só desta forma então é que nós podemos crescer. Por isso, desejo-vos a todos então um bom Artec, espero que gostem do nosso programa. Passo só então a palavra à organização e iniciamos de imediato os nossos trabalhos por hoje. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos a vossa presença, tal como a disponibilidade dos nossos professores, dos nossos convidados e todas as empresas e pessoas que nos apoiaram de forma a tornar este Artec possível. A edição deste ano tem como tema Open Mind, por ser uma característica que nos pode distinguir no nosso dia-a-dia e que poderá ajudar-nos a ultrapassar novos desafios. Esperemos que gostem do programa que preparámos para vocês. Vamos dar início à 27ª edição do Artec. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma edição do Artec. Como já foi referido, é a 27ª edição. E, para começar, vindo da empresa Bosch, e que nos irá esclarecer a busca de novos conceitos, novos materiais e novas soluções, que no fundo é o principal foco da empresa, convido a juntar-se a nós Pedro Batista. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Batista, venho da Bosch, de Ovar. Mais perto, tá bom? Não? Conseguem-me ouvir? Sim? Como estava a dizer, venho da Bosch de Ovar. Quero agradecer o convite à organização em nome da Bosch. Certo? Funciona? Tá bom? Agora sim. É o hábito. Fui ex-aluno aqui do Politécnico de Tomar, da licenciatura em Tecnologia e Artes Gráficas. O percurso profissional tem sido sempre ligado à publicidade, à impressão, às artes gráficas e neste momento mais ligado à embalagem, aqui neste recém-criado departamento de embalagem da Bosch.
Vou-vos apresentar aqui um pouco do que é o Grupo Bosch. Ok, há aqui um videozinho que é mais fácil de explicar do que de dizer, ok? Com todas as valências e todas as áreas de negócio que a Bosch abrange em todo o mundo. Que se funcionasse era aqui. Muito bem, estas são as áreas em que a Bosch trabalha. Toda a gente já ouviu falar da Bosch, espero eu, certo? O fundador, Robert Bosch, ao longo da sua vida e do seu percurso, deixou algumas frases que ainda hoje é a cultura Bosch. Tudo o que é feito hoje na Bosch a nível mundial segue sempre a cultura Bosch que foi implementada pelo Sr. Robert Bosch. Uma das frases que ele deixou é que sempre foi um conceito impensável que alguém pudesse abrir um dos produtos Bosch e achá-lo inferior, de alguma maneira. Por essa razão, lutou constantemente para produzir produtos que sejam sujeitos à mais completa e complexa inspeção e que provem ser superiores a todos os níveis. É esse o conceito. Os produtos Bosch não são os mais baratos, mas são bons. E toda a gente associa
a palavra Bosch à qualidade. Não só nos produtos, neste caso também na embalagem. Só para enquadrar aqui a imagem Bosch, o logo Bosch foi desenhado a partir daquele eletroímã. Esta âncora, aquilo que nós chamamos a âncora Bosch, o logo, foi desenhado a partir deste eletroímã, ainda se mantém desde a fundação, desde 1907 que a âncora é constante e tem sido sempre o logo, com algumas alterações, mas já há mais de 100 anos que o logo se mantém. A nível da Bosch, em todo o mundo, contamos com 276 unidades fabris, unidades produtivas, 375 mil colaboradores, 55 mil dos quais trabalham exclusivamente em investigação e desenvolvimento. Isto resulta em 70 bilhões de euros de vendas em todo o mundo. 92% da Bosch é detida pela Fundação Robert Bosch, que investe uma parte dos seus lucros em investigação da cura contra o cancro. Há um hospital Robert Bosch, há muita responsabilidade social dentro do legado da Bosch. Só 1% é que é realmente a Robert Bosch, a empresa. 7% pertence à família Bosch. Destes 70 bilhões em vendas, cerca de 20 bilhões são investidos em investigação e desenvolvimento. Isto é uma grande parte da faturação que se tenta investir na investigação e desenvolvimento, criar produtos novos, conceitos novos, e é isso que nós todos tentamos fazer. Somos aqui algumas questões, alguns dados técnicos. Somos o fornecedor número 1 dos sensores que nós todos temos nos nossos telemóveis, que medem a aceleração, a inclinação. Todos os sensores que nós temos todos nos nossos smartphones são Bosch, não temos noção, mas são. Há componentes Bosch em todos os automóveis, de certeza absoluta. A maior parte das marcas premium de automóveis, Mercedes, Volkswagen, Audis, as câmaras são Bosch, as câmaras dos automóveis são Bosch. E Internet of Things é a grande aposta da Bosch, tem sido a grande aposta da Bosch ter uma cloud e usar cada vez mais este IoT, Internet of Things, a Indústria 4.0, automatizar cada vez mais as coisas. Reduzindo erros, obviamente. Temos o Internet of Things, a cloud liga mais de 5 milhões de máquinas e equipamentos entre si. Para vos dar uma visão mais geral, estas são as 4 áreas de negócio, se é que se podem chamar assim, da Bosch em todo o mundo. Energy and Building Technology, que compreende as divisões ST, Security Systems, TT, Termotecnologia, são as que são mais conhecidas aqui em Portugal, e SO, que é uma divisão de serviços. Mobility Solutions, tudo aquilo que tem a ver com a indústria automóvel. Industrial Technology tem a ver com a hidráulica, como tinham ali na Torre de Londres, a hidráulica é Bosch, é da Rexroth. A maquinaria de packaging é feita pela Bosch, as máquinas de encher aqueles sacos, de selar, de dobrar caixas, toda a maquinaria de linha. Existe uma marca Bosch a fazer equipamentos de packaging, ou seja, nós não só desenvolvemos o conceito da embalagem, mas também dentro da organização também se desenvolve a máquina que as fecha e que as sela. E o Consumer Goods são as Power Tools, ou seja, os barbequins, as rebarbadoras, todas as ferramentas que nós conhecemos, certamente, verdes e azuis, e o BSH, que são os eletrodomésticos. É uma parceria com a Siemens. Todos os eletrodomésticos Bosch são desta divisão. Em Portugal, nós estamos em 4 localizações. Em Braga, ali o Portugal não se vê muito bem, mas pronto, vocês sabem onde é que é Braga. Em Braga é a Bosch Car Multimédia, é a maior fábrica Bosch em Portugal. Emprega cerca de 2.000 pessoas. Pronto, é assim a divisão Car Multimédia é uma divisão bastante grande, que fatura bastante. Temos a Bosch Security Systems em Alvar, que é onde nós estamos localizados.
a Bosch Termotecnologia em Aveiro, onde é a Vulcano. Se calhar as pessoas mais antigas conhecem a Vulcano em Aveiro e a Philips em Ovar. A Bosch Ovar é no mesmo sítio onde era a Philips. E em Lisboa existem alguns escritórios centrais. Não é unidade produtiva, são só 3 unidades produtivas. A divisão em que nós estamos incluídos, a divisão ST, Security Systems, tem 5 fábricas, Ovar. Olhando para aqui, nas Américas, temos no México em Hermosillo, nos Estados Unidos em Lincoln, na Europa temos em Straubing e em Ovar, e na Ásia temos em Zhuhai, na China. Cerca de 1,7 bilhões de euros de vendas. Somos 13 mil colaboradores nesta divisão. Ok? E temos também 7 centros de desenvolvimento, que não são unidades fabris, mas dedicam-se só a desenvolvimento de produto. Ok? Em Lincoln, nos Estados Unidos, Burnsville, Lancaster, Eindhoven, Nuremberg, Grasbrunn, na Alemanha, em Taiwan e em Zhuhai, na China. Em todo o mundo, os produtos Bosch ST não são propriamente produtos que nós tenhamos em casa, são produtos de grande escala, câmaras de vigilância, sistemas de detecção de incêndio, sistemas de intrusão, de comunicação, encontram-se em aeroportos, nas estações de metro, de comboios, nos estádios, no Estádio da Luz. É um exemplo da parceria entre a Bosch e um estádio, neste caso. Tentou-se fazer o estádio mais seguro do mundo, o Estádio da Luz. Vamos lá ver. E no retalho, nos centros comerciais, por aí. Estes são as áreas em que Bosch ST trabalha. Como disse, sistemas de segurança, o Public Address são estes sistemas de comunicação. Também temos uma marca que faz colunas, a fábrica de Hermosillo, no México, fabrica colunas como estas aqui, sistemas profissionais de som, colunas bastante grandes e como tal para nós, enquanto equipa de desenvolvimento de embalagem, acaba por ser um desafio, porque são colunas muito grandes, muito pesadas, e temos que acondicioná-las de alguma forma. Sistemas de intrusão, videoconferência, controle de acessos, detecção de incêndio, por aí. Aqui o departamento de packaging. O departamento chama-se MKPM1, isto é Marketing and Messaging. Porque somos só nós. Ok. Nós somos responsáveis pela embalagem da divisão ST em todo o mundo. É feita na Bosch de Ovar. Estamos cada vez mais a trabalhar também para outras divisões que sabem que existe um departamento de embalagem em Ovar e, como tal, requisitam os nossos serviços. O cliente é sempre a Bosch, o cliente é sempre interno, nós trabalhamos para a Bosch. Ok. Tentamos, aquilo que vos quero mostrar um pouco é que a embalagem não é só a caixa. Pronto. E às vezes as pessoas têm a ideia errada. Há que fazer a análise do produto. Normalmente pelo 3D do protótipo, ou um protótipo mesmo impresso em 3D. Para vocês que são técnicos de artes gráficas, sabem o que é que está escrito. Há que escolher o FEFCO, há que escolher o flute ou o canelado, de acordo com o peso, com as dimensões, pensando também na otimização em linha de produção, porque não há que ter cartão excessivamente espesso ou grosso, porque em linha de montagem uma pessoa a fechar caixas todo o dia também faz doer as mãos e às vezes não é preciso. Há que pensar na ergonomia, no peso de cada caixa, porque as pessoas na linha de montagem, lá está, são pessoas. Okay. O design dos artworks é feito por nós. A definição do método de impressão, se é flex ou se é offset. A parte de dentro da embalagem, todos os insertos, pensando sempre nos acessórios, no acondicionamento de tudo o que está dentro da embalagem, no centro de gravidade da mesma, tentar manter o centro de massa ao centro da caixa, e no user experience, ou seja, a experiência que o utilizador vai ter cada vez que abrir uma caixa para ver um produto. Não é só abrir a caixa e mandar a caixa para o lixo.
Fazemos também testes de embalagem, temos um laboratório, fazemos testes de queda, vibração e compactação. E pensamos sempre na otimização logística. Quantas caixas cabem numa palete? A caixa está otimizada à palete, não está. Transportar ar é caro, portanto tentamos sempre ter 100% de otimização nas paletes, nos caminhões. Isso passa tudo pelo departamento de embalagem. Volto a referir, a embalagem não é só fazer a caixa, há que pensar em muita coisa, inclusive nas dimensões da embalagem. Estes são os layouts típicos das nossas embalagens, o layout standard reseller, e aquilo é um projeto que fizemos para outra unidade de negócio de termotecnologia. Ok. É feita a criação do 3D da embalagem, é feito o artwork no 2D. O software é diferente do que vocês usam, mas acaba por ser a mesma coisa. Ok. Com a aquisição de competências, nomeadamente na área do design, porque o ano passado, no final do ano, entrou gente nova para a equipa, eu incluído. A equipa é composta por designers e engenheiros. Ok. Se não fossem os designers, se calhar os produtos eram todos quadrados, mas se não fossem os engenheiros, se calhar corria mal depois no transporte ou corria mal em algum lado. Ok. Nós negligenciamos alguns aspectos e o pessoal da engenharia também negligencia o aspecto final da coisa, às vezes. Portanto, temos que trabalhar em conjunto. Com esta entrada de novas competências, começámos a fazer também os manuais de normas internos da Bosch, o manual de packaging. Este Corporate Design ST Packaging é um manual transversal a toda a divisão Bosch. Nós temos acesso a ele. Na China seguem o mesmo manual, em todo o lado seguem este manual definido por nós. O manual das labels, que está aqui à esquerda, foi feito por nós, porque lá está um bocadinho puxando a brasa aqui à sardinha aqui de Tomar. Quem estuda aqui tem competências que muitos colegas nossos que tiram design não têm. Sabemos fazer um bocadinho de tudo, aprendemos a fazer um bocadinho de tudo, e acaba por ser bom haver pessoal desta área, mesmo a trabalhar em empresas que à partida não nos dizem nada, porque é impensável uma pessoa tirar design e trabalhar para a Bosch. Alguma coisa correu mal, não é? Mas havendo este tipo de departamentos e a organização como a Bosch perceber que cá se faz bem feito, se consegue poupar dinheiro, acaba por ser gratificante. Nós percebemos que conseguimos trabalhar nesta dimensão, conseguimos trabalhar para todo o mundo. Ok? A vantagem de fazer os manuais de normas, isto antes era feito em agências de design externas, gasta-se muito dinheiro, demora-se muito tempo, e as agências não têm o mesmo conhecimento do produto que nós temos. Nós estamos a trabalhar em casa, portanto nós conhecemos, se não conhecemos, sabemos quem conhece, portanto é muito mais fácil. Um exemplo tentamos sempre usar bastantes materiais. Um exemplo de um inserto e de uma embalagem em cartão canelado. Ok? Uma caixa, o FEFCO 713, fundo automático, rápido de montar na linha. O inserto, antes, o conceito que existia antes eram muitos insertos, todos diferentes, era quase um origami montar um inserto, demorava-se muito tempo em linha. A nossa equipa conseguiu simplificar isto. Com 2 peças faço a mesma coisa, quase do que com 10. É muito rápido. Não nos podemos esquecer que as câmaras de vigilância, que é o caso desta embalagem, são câmaras caras. Têm um limite de Gs quando se faz um teste de queda, ou seja, a câmara tem que ir bem acondicionada. E o cartão, às vezes, para quem não saiba, parece que o cartão não aguenta ou que rasga, mas o cartão aguenta muito. É de fácil manuseamento, ocupa pouco espaço em linha, porque isto vai tudo espalmado. Ocupa pouco espaço no armazém, porque o espaço do armazém também custa muito dinheiro. Ok? Dentro do mesmo género, a polpa moldada é um conceito novo que nós estamos a tentar começar a utilizar. Este material já é usado em embalagens, as caixas de ovos
são feitas em polpa. É muito difícil encontrar um fornecedor nacional de polpa, só para caixas de ovos, não há. Portanto, se conhecerem alguém, digam. Só se consegue na Ásia ou na Europa Central. Aí sim, cá em Portugal só mesmo para fazer caixas de ovos. Acaba por ser bom, porque em termos de queda aguenta bastante. As nossas câmaras podem ir até aos 60 Gs na queda, para que não se danifiquem os blocos ópticos e as engrenagens das câmaras. Mesmo assim, a vantagem de ter o pessoal da engenharia no departamento é que conseguem-se fazer análises de elementos finitos para corrigir erros que às vezes o próprio fornecedor não consegue detectar. Então, fazendo análises internas, consegue-se corrigir, fazendo simulações em software CAD, consegue-se corrigir previamente erros que vão acontecer no futuro, rachadelas, danos no próprio produto, ok? Este é um material novo que é o Corvu, ou seja, basicamente o produto fica suspenso entre duas películas de plástico, fica suspenso, não está agarrado a nada. Nós estamos a começar a usar isto, também em coisas muito pesadas, porque isto também aguenta. Mas lá está, a vantagem de termos laboratório é que conseguimos testar isto tudo antes de ir para a rua e não temos que depender de ninguém para fazer os testes por nós. Ok? O Airpack, igual. Isto é uma manga plástica que é enchida na linha, ou seja, isto vem espalmado para a linha, vem do fornecedor espalmado, numa caixa cabem centenas de milhares de mangas, põe-se a câmara lá dentro, enche-se com ar e a câmara fica acondicionada e com uma peça barata conseguimos proteger uma câmara que custa alguns milhares de euros. Ok? Isto, mantendo as coisas simples, acaba por ser vantajoso. Os artworks, como mostrei há pouco, os artworks com que nós trabalhamos quase sempre na Bosch são os artworks reseller, que são estes que têm a fotografia de produto que vão para a prateleira, e os artworks standard, que são estas caixas azuis que normalmente são para instaladores, ou seja, vai uma palete destes produtos dentro destas caixas para uma obra, para um local de montagem e é aplicado lá pelo instalador, ou seja, nunca vai para a prateleira. Quando tem fotografia de produto, o artwork é mais leva verniz brilhante, a impressão é diferente, enquanto que o standard já não é preciso tanto cuidado na imagem, porque vai acabar por ir para o lixo, mesmo assim. As embalagens plant to plant, nós fazemos em Ovar muitas placas de circuito impresso, muitas assemblagens de placas de circuito impresso para outras fábricas. Por exemplo, fazemos estas frentes de caldeira que são enviadas para a fábrica de Aveiro para serem montadas na caldeira. A frente é feita em Ovar, ok? É uma das do tipo de trabalho que nós fazemos, as embalagens plant to plant. E agora trago-vos um case study de um projeto que nós tivemos só para que se veja a diferença entre uma agência de design, não querendo descredibilizar a agência de design, fazer um protótipo de uma caixa, um projeto de uma caixa, e ser feito internamente na Bosch. Este era o conceito da agência. Isto é um produto novo, ok, que ainda não foi lançado. Segundo a especificação da agência, impresso em cartolina Invercoat, difícil de encontrar e cara, Invercoat Duo. A embalagem tinha que ser montada no fornecedor, porque é colada, tinha que vir montada, ou seja, isto é mais ou menos a embalagem dos iPhones, tem que vir montada, não dá para empilhar, portanto a palete vem cheia de ar, certo? Aqui tínhamos um problema que o centro de gravidade estava todo à direita, as pilhas e as válvulas estavam todos encostados à direita, isto ia causar alguns problemas mesmo no handling na linha. Isto ia custar mais ou menos 4,5€ a embalagem, ok? Isto para 100.000 peças por ano. Este foi o conceito
do packaging da Bosch, da nossa equipa. Uma caixa em cartão, microcanulável, uma saliva em cartolina, impressa a 4 cores, offset, microcanulado também impresso em offset, a 2 cores. Estes insertos em polpa moldada, ou seja, em vez de termos, como no conceito da agência, várias dobras a fazer ao papel. Ok. Também não preciso do... Não, mas não há. Tá, tranquilo. Os insertos em polpa, em vez de haver muitas dobras e muitos origamis a montar, são 2 insertos. Isto monta-se em segundos. O centro de gravidade está mais ajustado ao centro. Ok. E o custo é 1,5€ para tudo. Isto dá uma poupança de 3€ por peça. 100 mil peças por ano já dá para ir jantar fora, não é? Em 5 anos dá para ir jantar fora algumas vezes, não é? É isto que eu queria que vocês ficassem um bocado com a ideia. Pode ser bonito, mas pode não ser prático. Quando nós olhamos para a embalagem, não pensamos quanto espaço é que ela ocupa no armazém. Eu também não pensava. Antes de ir trabalhar para a Bosch, era uma coisa que não me preocupava muito, e agora preocupa-me muito o tamanho da caixa, se ela está otimizada a palete, quantas caixas é que cabem. Quantas caixas coletivas é que cabem numa palete, se a palete vai cheia ou não. Porque se a palete não for cheia, quando vem da China, o transporte é caro, e se não vier cheia, o ar paga-se, não é? Há que pensar nisto tudo e há que ter um bocadinho uma bigger picture do que pensar só no design gráfico, que é aquilo que nós quase sempre fazemos. Pensamos só no aspecto, na impressão, como é que fica, se fica bonito ou se não fica bonito na prateleira, e não pensamos no que está por trás disto tudo. Esta é a vantagem de trabalhar diretamente na empresa e não trabalhar numa agência que trabalha para a Bosch. O grande objetivo passa por aqui, pela poupança de custos, que consegue ser bastante grande. É esse o objetivo. E consegue-se poupar muito dinheiro tendo as pessoas certas nos sítios certos. Nós temos alguma dificuldade em validar caixas impressas que são impressas na China, por exemplo. Há que perceber de offset, há que estar atento nas aulas. Ok? Há que ir aos fornecedores e discutir com eles todos os problemas que eles têm e tentar ajudá-los, mas para isso também é preciso ter um bocadinho o background que nós temos para quem estuda aqui. Há que perceber um bocadinho de offset, há que perceber um bocadinho de tudo, que é para poder falar de igual para igual com os fornecedores, porque senão o fornecedor diz que não dá e nós temos de nos calar, não é? Há que lembrar das aulas do professor Manuel Martins, para quem teve, que diz que offset dá sempre. Eu lembro-me sempre do professor Manuel Martins, quando o fornecedor me diz que não dá, digo-lhe sempre que tinha um professor que dizia que dava sempre, e dá. Não é? Estas são as áreas de trabalho da nossa equipa: o design, a engenharia, a redução de custos, os focos principais. Abrangemos desde o princípio do ano as etiquetas de produto e as etiquetas de caixa, de embalagem. Passaram a fazer parte da nossa área de serviço. E estamos a começar a entrar noutra área, que é o tech writing, ou seja, todos os manuais de instruções de todos os produtos Bosch, esperamos nós que passem a ser feitos por nós. Ok? Já há alguma diferença, já se nota alguma diferença mesmo dentro da organização, de manuais que eram feitos pelo engenheiro mecânico ou pelo engenheiro eletrotécnico, e quando começaram a ser feitos por designers, toda a gente notou muita diferença, e ainda bem, é sinal que a gente aprende alguma coisa. É esta a grande valência da equipa, ter vários designers. Consegue-se renovar um bocadinho a imagem e ter mais atenção ao tipo de letra, ao espaçamento, à entrelinha, que muitas vezes não tem, está sempre em automático e é assim que vai. Ok?
esta interação que nós temos entre a equipa e com a organização permite-nos criar soluções mais completas de embalagem, baseadas sempre na engenharia, no user experience e na noção do custo total das coisas, porque não basta fazer bom e bonito, também convém fazer barato, senão ninguém compra. Ok? Eu tenho aqui este slide do recrutamento. Nós temos aqui uma colega dos recursos humanos que veio connosco. Infelizmente não há uma licenciatura de embalagem em Portugal. Não é? Lá fora existem os packaging engineers e os packaging designers. E cá existem os designers que também dão os toques na embalagem. Nós, Bosch, teremos todo o gosto em receber-vos, quem queira estagiar nesta área, ganhar mais competência nesta área da embalagem, porque é uma área pouco explorada, acho eu. Não no curso, mas lá fora. Há poucas empresas que exploram esta parte da embalagem a fundo, manda-se fazer. Ou o senhor da gráfica também cola aquilo em cartão microcanelado e faz umas dobras e está feito. Ok? Já disse à professora Regina, quando quiserem, teremos todo o gosto em receber-vos. Vocês, mentes brilhantes, que vão revolucionar o mundo. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira colocar? Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação. Acho que foi super importante para os alunos que estão no segundo ano fazendo embalagem. E apesar de não ter nenhuma licenciatura específica de embalagem, o Instituto Politécnico Tomar está, desde o início, tem essa componente com uma unidade curricular. E isso é super importante, apesar de não ser uma disciplina, uma licenciatura. E é bom que venham pessoas de fora mostrar o que realmente é uma área que está crescendo e que nós estamos tentando fazer o máximo para acompanhar esse mercado. E já agora a pergunta que eu queria fazer era o software que vocês usam não é o Artis, né? Você falou qual que é mesmo? Não, usamos o VPEC. VPEC. É parecido com o Artis, só não é integrado no Illustrator. Tá Usamos bom. Adobe e para o packaging o VPEC. E para tudo o resto, software de CAD, neste caso o Creo Pro Engineer. Tá bom, obrigado, parabéns. E estou muito contente de estar nessa área, então. Tá. Mais alguém? Professor Guilherme, de certeza que vai dizer alguma coisa que eu me enganei? Não? Bom, aproveito esta circunstância de pegar no microfone, antes de mais, para vos saudar a todos. Com o mesmo afeto com que há 30 anos começamos o curso, com o mesmo afeto com que há 27 fizemos o primeiro Artec e com o afeto de sempre que dedico e dedicarei, enquanto Deus me der vida e saúde, como dizem na minha terra, a este curso, a este Instituto Politécnico e a esta gente, a vós. A minha intervenção agora era mais no sentido de que a apresentação do Pedro, e congratulo-me e dou-te os parabéns, falhou talvez uma referência importante, ou então falhou-me aqui ao meu sentido auricular. É que a confecção das embalagens, e apresentaste aí os materiais utilizados, passaste em branco ou não ouvi bem o problema ecológico. Ou seja, que os produtos empregados para a embalagem têm, sobretudo, e penso
como objetivo também da Bosch apresentar produto descartável, mas reutilizável. Foi isso o que não ouvi uma referência à ecologia, e eu sei que tens como princípio, e a Bosch naturalmente partilha e até orienta nesse sentido. Gostaria de ouvir o que é que dizes mais a esse respeito da ecologia nos produtos produzidos pela embalagem ou as embalagens da Bosch. Esta era a primeira pergunta, mas tenho uma segunda. É que fizeste uma referência que me caiu muitíssimo bem, com a esperança de que a empregabilidade dos teus colegas que aqui estão e que naturalmente, se quiserem aprofundar a problemática da embalagem, tenham como princípio o termo que também utilizei logo no princípio do curso, o estudo embalográfico, a gráfica na embalagem. Este aprofundamento implica, antes de mais, interesse, dedicação e persistência, para poderem utilizar mais tarde aquilo que utilizaste hoje. O nosso L ao cubo, se recordam, com muita linha, com muita letra e com muita lata. Obrigado e parabéns. O professor tem razão, falhou-me aqui a parte da reciclagem, era só para ver se estava com atenção. A Bosch, claro que se preocupa e muito com a reciclagem e com a reutilização. As nossas embalagens não são plasticizadas, não são, levam verniz à base de água, verniz de máquina. Tentamos sempre que o inserto seja de cartão ou do mesmo material que a caixa, para ser só uma embalagem aí para o lixo. E para o instalador não ter que estar a perder tempo a separar lixo, porque é uma coisa que sabemos que não se faz. Quando temos que usar plástico, é um bocado em último recurso. A polpa de papel é uma boa alternativa à esferovite, e é papel. Okay. O material que estamos a usar neste projeto que vos mostrei, além de biodegradável, é biocompostável, ou seja, desfaz-se, passado 15 dias já não há, se deixarmos na terra. Ok, é paper foam. Tentamos sempre incutir isso aos nossos fornecedores. Por eles era mais fácil a caixa biplastificada, que era uma maravilha. O verniz é sempre mais complicado de dar, mas nós não temos embalagem plastificada. E o verniz é sempre à base de água, salvo em raras exceções, maioritariamente na Ásia, é verniz à base de óleo, mas quando tem que ser, sempre verniz offset de máquina. Mais alguém? Quer dizer alguma coisa? É só um reparo de uma professora de Física. Pois. O ar paga-se ou o volume paga-se? O ar que vai dentro da caixa, o volume. É mais o volume, porque o ar fisicamente falando, não tem massa quase. Não tivéssemos um professor de Física, é claro. Como? O ar da caixa paga-se, neste caso o volume. Ok. A falta. Exatamente. Tenho que rever a minha apresentação. É só uma brincadeira. Mais alguém? Não? Ok. Pedro, foi um prazer ter-o connosco e obrigado por esta apresentação. Bem, de seguida, tipos das letras, com o tema ROA, um stencil para desenho tipográfico. Mais que um stencil, é um jogo que permite a criação de palavras e imagens, que
permite a construção de letras por meio de sobreposições e junções de peças, baseadas no estilo de Idone. Convido a juntar-se a nós o orador Ruben Dias. Olá, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde. É um prazer voltar a estar aqui, já estive aqui há uns anos convosco, convite do professor Guilhermino Pires. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite. Como é que eu posso usar isto para passar os slides? Ok. Eu preparei um vídeo de apresentação dos tipos das letras global, não estou a brincar, não tenho vídeo nenhum. Como é que isto se passa? Assim? Mas gostava de vos apresentar os tipos das letras. Para onde é que eu aponto isto? Não. Connect, on, off. Também se tem que ligar isto aqui, não é? Eu vou começar também por vos apresentar os tipos das letras. Estava aqui um detalhe da tecnologia. Mais ou menos. Mais ou menos. Deve ser isto? Não. Isto? Não. Já está on, já está aqui. Ecrã, mouse. Será mouse? Espera lá. Também não. Estamos quase. Espera lá. Será aqui? Aqui. Ahá. Ok. Portanto, os tipos das letras têm mais ou menos a mesma tecnologia da voz. Vocês veem. Nós somos três estarolas que gostam muito de letras. Partilhamos aquela doença crónica, como o Eric Spickerman diz, que é incurável, mas não mata. Portanto, não é dramático. Andamos sempre algures à volta das letras. Somos três professores. Na época em que isto começou, éramos três professores na ESAD das Caldas da Rainha e tínhamos um imenso tempo de viagem na nossa banheira entre Lisboa e Caldas. Vivíamos em Lisboa e íamos para Caldas. Portanto, semanalmente tínhamos uma viagem de mais ou menos 1 hora para falar sobre letras, como tolinos que somos das letras. E no meio desta viagem começámos à procura de soluções e de ideias para as nossas aulas, para ensinar mais sobre as letras. E foi isso que deu origem a este stencil que vos vim falar hoje. Antes de entrarmos no stencil propriamente dito, é para o outro lado. Fazia-vos aqui só rapidamente uma apresentação muito breve do que é que já existe de stencils, para depois vos explicar porque é que o nosso é como é e em que é que ele difere dos anteriores e por aí fora. Os stencils mais recorrentes que se usavam antigamente começavam por ser usados nos livros de coro das igrejas. Este livro é uma coisa que tem perto de 50 centímetros de altura, é um livro bastante grande e, portanto, as letras também são bastante generosas, são umas letras mais ou menos deste tamanho, embora existam vários tamanhos. Estas peças, no fundo, era uma forma de ter um livro bastante bem acabado, à frente do coro, que tinha várias filas, não é? Mas que não tivesse um ar caligrafado, permitisse que qualquer pessoa com um mínimo de destreza, sem ter que dominar toda a técnica da caligrafia, conseguisse reproduzir livros. Sem ter de correr à técnica da impressão, que neste caso não era muito útil, porque não se faziam assim tantos livros de coro, faziam-se 2, 3, faziam-se para órgãos específicos. Existe uma coleção imensa de stencils e de livros de coro em Mafra, que foram feitos especificamente para o órgão de Mafra. Portanto, eram coisas muito pontuais, que eram feitas para um uso muito específico. E existem outros mosteiros também. Portanto, era uma coisa feita à medida daquele mosteiro. Portanto, a técnica da reprodução tipográfica não tinha grande utilidade, no sentido em que implicava um trabalho imenso de montar para tirar 3 exemplares ou 5 exemplares. Portanto, não fazia sentido. Caligrafar era uma hipótese, mas implicava um monge ou algum artesão que tivesse um treino caligráfico muito bom para trabalhar esta escala, que era mais difícil do que o habitual, escrita num tamanho mais pequeno.
Portanto, estes livros começam a ser feitos com esta técnica do stencil. Se nós ampliarmos um bocadinho, vocês veem, reparam ali no O, as uniões que foram feitas entre as letras. Portanto, no fundo, aquilo que era feito através do stencil eram as duas metades laterais do O e depois a união era feita com uma caneta. Aqui um outro, para o outro lado. Aqui um outro exemplo, e no D e no O novamente. Portanto, essas ligações eram feitas posteriormente. A tinta não era a mesma e por isso com o envelhecimento da peça também o preto começa a dar de si. Aqui na apresentação não se vê muito bem, mas a união feita com tinta de aparo, que era à base de bugalhos, era mais castanha e portanto nota-se ali a ligação a castanho, ao passo que a outra tinta era preta e faz uma marcação diferente. Eu vou sempre trocar isto até ao fim. Isto era mais ou menos do género de stencils que se usavam. Este é de zinco. Aquelas marcações triangulares que vocês veem serviam para alinhar na baseline, fazia-se uma linha a lápis e os stencils iam seguindo naquela linha e iam-se marcando letra a letra. E eram estas peças que originavam estas ausências na letra, não é? E que nós hoje conhecemos como stencil, achamos o máximo. Na altura não se achava assim tanto o máximo, portanto tentava-se esconder aquilo desenhando, cobrindo o resto da letra, marcar o resto da forma, porque isso na altura não era cool. Hoje é cool, usarmos fontes stencils, está mesmo na moda. Mas isto há 500 anos atrás não era uma coisa nada cool, e o que se queria era simular isso ao máximo. Então surgiram outros stencils um bocadinho mais elaborados, que se distinguem dos anteriores por 2 ou 3 características principais que vos vou falar. São de latão, já não são de zinco, e tem uma particularidade muito interessante que é, do lado direito, como é que eu aponto isto? Não aponto. Não? Bom, não interessa, não consigo controlar isto. Vocês reparem que do lado direito da letra, lá em cima, no canto superior, temos um retângulo branco, depois das 2 hastes verticais do N e seguidamente a haste diagonal do N. Okay? Esse retângulo branco era uma janela que servia para despacejamento, era o que mostrava o que é que acontecia antes, para podermos ir sucessivamente colocando a letra e assegurar um bom espacejamento. Nos anteriores isso não existia e o espacejamento era feito ou por uma pinta que volta e meia aparece nos documentos, uma pinta que era deixada aberta no stencil, ou a olho, ou por aproximação. Como estes stencils eram usados essencialmente nestes livros de canto, em que se faziam até o grupo das sílabas, o espacejamento era mais ou menos razoável, apesar de ser feito a olho. Se formos ver, de recuarmos aqui um bocadinho, estão a ver ali, agora é que era importante, aqui exatamente, aqui este meu, estão a ver que há muito espaço antes e depois do E. E depois o U já tem menos espaço. Mas como isto era feito a olho, nunca ava muito bem. Mas como também era agrupado por sílabas, também não era dramático. Mas conforme esta técnica começa a ganhar mais adeptos e outros usos, estas técnicas permitem agilizar esse passo. Outra coisa foi esta separação da letra em várias peças, não é? Em vez de termos a letra toda pronta, como era aquela A letra está separada em várias partes, não é? Aqui neste caso temos primeiro as hastes dos N's e depois a haste diagonal do N. Qual era a intenção? Era fazer o stencil por 2 partes, primeiro as hastes, depois a diagonal, e desta forma conseguia-se cobrir por completo o efeito stencil e conseguir um efeito perfeitamente uniforme da letra. Existem uns escritos muito interessantes, de volta do início do século XVIII, final do século XVII e início do século XVIII, em França, que estão neste momento junto do acervo da Académie Royale des Sciences, que descreve exatamente todo este processo. O Eric Kindle e o Fritz Meyer tentaram estudar isso. Progressivamente, durante todo o século XX, o stencil foi ganhando algum uso mais recorrente fora deste conceito dos livros de cor, um pouco por todo lado, para sinalética, para marcar objetos, por aí fora. Parecem coisas extremamente decorativas, extremamente interessantes. Este é apenas um exemplo, existem centenas e centenas de coisas. Começam a aparecer máquinas de stencil, no fundo, uma máquina manual que permitia mais rapidamente aceder às letras e regrar a composição. Isto aqui é do século XIX, isto já é século XX, início da primeira metade do século XX. É uma máquina que permitia escrever uma frase, uma morada e obter uma folha, como vocês veem ali por cima, ali do lado direito, com os escritos que se entendesse.
Portanto, uma gráfica teria este género de máquinas, esta veio da Ilha da Madeira, que estava numa gráfica que eles usavam para fazer a morada ou vender um bocado o stencil pronto para a pessoa que expedia encomendas de grande formato para o continente ou para outro lado qualquer, poder rapidamente, com um pincel ou com um marcador, ou com um spray até, era mais comum o pincel nesta altura, marcar o caixote e mandar a encomenda. Outro uso eram stencils feitos por medida, não é? Cortados especificamente para uma entidade. Este veio também das Caldas da Rainha, das fábricas de farinha, e era usado para marcar sacas, uma coisa assim, uma escala generosa, e era usado para marcar as sacas de farinha. Um outro registro bastante diferente deste foi utilizado por William Addison Dwiggins, em que ele desenvolveu stencils para desenhar tipos de letra. Isto já nos chamou mais a atenção pela particularidade de podermos desenhar letras. Isto agrada-nos mais ainda do que a parte anterior. E agrada-nos mais porquê? Porque quando ele desenvolve estes sistemas, ele estava à procura de construir elementos para fazer as letras. Portanto, ele não queria a letra pronta, ele queria as várias peças que lhe permitia sistematizar o desenho do tipo de letra. E foi isto que nos chamou a atenção e foi isto que nos pôs a mexer no nosso processo. Vocês veem lá em cima, por baixo de Falcon Stencils, temos uma série de peças que constituem, com os quais se conseguem fazer, por exemplo, o que está cá em baixo, este diminuendum, okay? Em que, no fundo, se está já a utilizar estas peças. Ele fazia isto para testar os tipos de letra que fazia, por exemplo, com a Monotype. Okay? Alguns exemplos, ele fez isto com imensas variantes de letras, mais itálicas, maiúsculas, minúsculas, por aí fora, e usava isto essencialmente para testar os tipos de letra dele e também para ensaios de correspondência de postal. Coisas muito interessante, uma variedade tipográfica incrível. Portanto, isto apenas com aquelas peças que vimos há pouco, ou com pequenas peças. Ele, além dos stencils para letras, ele trabalhou imenso o conceito do stencil como ilustração também, que é muito interessante. Vale a pena explorar. Está no Kickstarter agora a decorrer um Kickstarter para fazer um livro sobre ele, que promete ser mesmo muito interessante. Recomendo vivamente. Mais recentemente, o Fred Smyers, que falava há pouco, e Eric Kindle, estavam a estudar aqueles stencils que vos mostrei há pouco. Tem feito alguns exercícios para tentar perceber como é que funcionava toda aquela técnica e como é que isto era feito e o que é que pode tirar daqui para hoje. Foi também o que nós procuramos fazer. Aqui temos alguns exemplos, uma recriação daqueles stencils antigos pelo Fred Smyers, e em cima vocês estão a ver já a composição com aquele stencil. Portanto, o stencil que vocês estão a ver é a letra N. Se vocês procurarem ali em cima uma letra N, não vem a separação das peças. Portanto, o stencil permitia, por duas partes, completar a letra perfeitamente. Ok? E igualmente fazer um espaçamento bastante bem conseguido. Bastante equilibrado, um espaçamento entre os caracteres. Voltando novamente ao nosso projeto, agora que fizemos aqui um contexto do que é esta coisa dos stencils, então o que nós queríamos era fazer uma ferramenta para ajudarmos os nossos alunos a compreender como é que esta coisa das letras funcionava. E andámos a discutir várias hipóteses. O nosso ponto de partida era claramente as formas das letras e, no fundo, recuámos às pinceladas que deram origem àquilo que nós conhecemos hoje como as formas das letras. Isto é muito interessante, mas era muito fluido, era muito caligráfico, nós precisávamos de tornar a coisa um bocadinho mais rígida. Então tentámos sistematizar essas pinceladas num sistema que fosse um bocadinho mais sólido. Okay? Procurámos influências na história, novamente a Academia Real de Ciências e o Romain Duroy trouxeram-nos muito desta lógica de sistema, de regrar o desenho da letra. By the way, este tipo de letra é o primeiro tipo de letra que se sabe ter sido desenhado, antes de ter sido gravado. Portanto, foram desenvolvidos pela primeira vez no início do século XVIII por uma academia, e não por uma equipa e não por uma única pessoa. Foram desenvolvidas pranchas com o desenho das letras todas do alfabeto antes de se fazer qualquer letra, efetivamente. Até aqui, as letras eram diretamente gravadas em metal. Não havia o processo, ao menos não se conhece a existência do processo de desenho anterior a este momento.
isto tornou bastante interessante para nós explorarmos este conceito, não só pela geometrização, pelo rigor geométrico deste tipo de letra, mas também pela ideia de ser a primeira vez que desenha as letras quase como elementos, não é? E neste sentido, reinterpretámos isto, o nome Roi vem exatamente deste tipo de letra, que é o Romain du Roi, e nós tentámos foi chamar a este Roi, mas em português, e brincar com esse som do Roi. Portanto, o R-U com o H pretende exatamente brincar com essa ideia, com essa analogia do Romain du Roi. Mantendo esta proximidade com o Romain du Roi, procurámos os tipos que, no fundo, foram os sucessores do Romain du Roi, as Didones. Os tipos Didot, os tipos Bodoni, com um grande contraste, e que nos permitiam alguma racionalização mais sólida da letra e que nos permitiam, de alguma forma, começar a regrar todo o processo no tal sistema, tipo Lego, e que nos permitiria brincar com as peças. No fundo, começámos a desenhar um tipo de letra que fosse perfeitamente regrado, perfeitamente geometrizado e que de alguma forma nos permitisse a seguir encaixar as peças umas com as outras. Okay? Daí a analogia do Lego, esta capacidade de irmos juntando as peças. Começámos a desenhar as letras, esta é uma delas, não teremos começado pelo A necessariamente. Já não me recordo por onde é que começámos, provavelmente vamos para aí pelo O e pelo N. Mas no fundo o que nós pretendíamos aqui foi desenvolver o tipo de letra por pequenos elementos, como se de módulos se tratassem, permitindo que eles depois pudessem reencaixar com outras letras. Portanto, no fundo, os elementos straight mais finos tinham sempre a mesma espessura e permitiam-nos ir regrando essa relação, e os elementos mais espessos tinham sempre a mesma espessura também, permitindo ir jogando com as peças de um lado para o outro e ir modularizando todo o tipo. Fundo, linhas horizontais muito finas, linhas verticais mais expressivas, mais grossas, um contraste marcado e que nos permitisse criar também uma composição interessante. Então, este era o nosso ponto de partida enquanto desenho de letra. Okay? Aqui temos uma outra letra, também ela partida, e as peças que vocês estão a ver aqui são também as peças que estão na régua. Consigo chegar aqui a uma régua que está aqui. Será que eu queria? Será que eu tirei? Tirei daqui. Tirei umas novas que fizemos agora. Portanto, estas peças, que já vos vou mostrar ali no ecrã, não tarda, estes elementos que vocês veem aqui nas várias partes, no fundo, em vez da letra ter um desenho, um único contorno, tem estes vários elementos que nós construímos a partir daqui. Para o outro lado. Estou sempre a trocar isto. Portanto, tanto as serifas como as hastes vão sendo construídas por estas pequenas peças. Reparem, por exemplo, como as duas hastes finas são a mesma peça, inclinada, mas posicionada de maneira diferente. Portanto, no fundo, estamos à procura de criar na mesma um equilíbrio na peça. A letra X é uma letra que lhe ser mais larga em baixo, para ter mais estabilidade, e um bocadinho mais estreita em cima. Não que isso tenha que ser perceptido pelo utilizador, mas para que a letra nos pareça equilibrada, nos pareça proporcionada. Então, procurámos manter mais ou menos esses equilíbrios, esses conceitos que temos noção do desenho tipográfico, do desenho de tipos, e adaptá-lo aqui no fundo, construir o tipo de letra com base nestas peças, permitindo ter um menor número de peças, mas ao mesmo tempo que permitisse conseguir um equilíbrio formal de cada uma das letras e do conjunto do tipo de letra, que nos permitisse ter um resultado interessante. Estas são as primeiras experiências de fazer mesmo o stencil, portanto, depois de fazermos algumas destas letras em formato digital, começarmos a colocá-la, a refazer o recorte mesmo no ateliê, com o X-Apt, e fazer uma maquete para começarmos a experimentar as peças. Daí passámos a cortar algumas versões em acrílico. O acrílico era muito espesso, tinha mais ou menos 3 milímetros, que era muito grosso para conseguirmos usar. Não é? No fundo, imaginarmos que estamos a fazer um stencil com uma tábua em vez de uma coisa fininha como esta. E no fundo, a altura que aquilo tem é mais ou menos 5 centímetros e, portanto, isto só nos permitia usar aquilo praticamente com uma lapiseira muito fininha e isso não nos interessava muito.
Continuamos à procura de materiais, começámos a testar as formas, começámos a experimentar, já nos permitia meter a régua no papel e começar a ver até que ponto é que estava a funcionar, como é que se conseguiria usar estas várias peças que estávamos a desenhar, até que ponto é que conseguíamos explorar a extensão da régua. E aqui começam a aparecer ideias para começarmos a fazer serifas diferentes. Vocês reveem lá em cima, cada uma das letras que aparece no topo da imagem tem serifas diferentes, que era uma coisa que nós estávamos interessados. Portanto, por um lado, partir o tipo de letra numa série de peças e conseguir com isto explicar os conceitos da arrumação do alfabeto, já lá vamos. Por outro, adicionar uma série de elementos gráficos que nos permitiam explorar as formas das letras para além do stencil que vimos há bocado. Portanto, todos aqueles stencils que vos mostrei há pouco apresentavam uma letra praticamente terminada. Mesmo no caso dos stencils do Huygens, ele tinha um sistema para fazer um A, um B, um C. E nós aqui vamos propor uma coisa um bocadinho mais arrojada, no sentido em que o stencil nos permite fazer muitos A's, muitos B's e muitos C's, todos diferentes. Aqui estão a ver aqui em baixo, no canto inferior direito, vemos algumas explorações de serifas que nós depois acabaríamos por incluir na régua, entre muitas outras que não incluímos porque não era possível incluir todas. Uma maquete mais avançada, já em várias alturas, com as peças arrumadas, já as serifas na parte inferior, os jogos de serifas que nós começámos a trabalhar. Em pormenores, também ainda em acrílico, formato A5, tínhamos o problema de que só conseguimos usar isto praticamente com uma lapiseira muito fininha, que não nos estava a agradar nada, isto não ia ter interesse nenhum, queríamos uma coisa mais plástica. Continuamos a explorar, mais algumas explorações, algumas a partir do stencil, no caso à procura de fazer os números, outros mesmo manual, interpretando as formas que tínhamos na régua, até que ponto é que conseguiríamos fazer outras formas de letras mais ou menos divertidas, e daqui já vem como mesmo nós à procura íamos descobrindo muitas formas para a mesma letra, não era apenas uma única forma. Portanto, o stencil permite de uma mesma base retirar setes sem fins, B's sem fim e infinitamente ir explorando formas das letras. Okay? Formato digital, novamente as peças, várias versões de cada letra. No fundo acabámos por desenhar uma série de tipos de letra em simultâneo para conseguirmos daqui retirar as peças para fazer a régua, não é? E muitas mais estão ainda na gaveta para ir trabalhando. Okay. Conseguem ver por trás as várias peças. Okay. Este é o aspecto da régua. Esta é uma versão anterior que nós fizemos. A versão nova é muito mais estridente, muito mais brilhante. Eu achava que tinha aqui no meu saco, mas tenho ali no carro. É exatamente igual em termos de formato, apenas a nova produção. Quando esgotámos a primeira produção, fizemos uma segunda produção e esta sim é muito mais Rotring, escantilhão Rotring, é um laranjão mesmo estridente e mais divertido. Dissecando agora aquelas peças todas que ali estão, aquela massa imensa, esta massa imensa de peças, e tentando explicar um pouco como é que isto funciona. Este é o desenho base da régua, não é? Os vários recortes que vocês veem ali também. Bolas, mal se vê. Eu estive a carregar isto ontem à noite a achar isto, se calhar não se vai ver. Temos que ajustar um bocadinho, não é possível. É que realmente não se vai ver. E assim eu carreguei isto ontem à noite a pensar, isto por via das dúvidas. Vale a pena porque vamos usar isso numa série de slides que vêm a seguir. Ok, está bom. Está ótimo. Perfeito. Muito obrigado, Luís. Portanto, no fundo, explicando-nos um pouco como é que esta massa de peças está organizada. Do lado direito, temos as hastes verticais. Ok? O comando fugiu, está aqui. Que podemos usar para fazer todas as hastes verticais. Okay? E aqui começa esta ideia de ferramenta que nos permite compreender um pouco melhor como é que funciona o alfabeto. Todas estas hastes destas letras são muito semelhantes. Na maioria dos tipos de letras estão mesmo iguais, mas não têm que ser. Okay? A primeira linha tem apenas letras ortogonais, verticais ou horizontais, com traços verticais e horizontais. A segunda linha já adiciona os elementos curvos
e em baixo alguns curvos e diagonais também na caixa baixa. Neste caso nós sistematizámos e decidimos usar a mesma haste das maiúsculas para a haste ascendente da caixa baixa e descendente também, procurando simplificar as peças, ok? Portanto, daquelas peças retas, verticais, nós vemos ali, temos ali já uma ideia de onde é que nós vamos usar aquela peça. O segundo grupo é o grupo das peças curvas, ok? Podemos usá-lo, por exemplo, nestas peças, nestas letras, podemos juntar mais algumas, okay? Usando três peças, desculpem, okay? E ainda uma quarta peça. Okay? Vocês perceberem onde é que estas peças estão aqui na régua. Okay? Estamos a falar destas 4 peças, 2 de caixa alta, 2 de caixa baixa. E desta forma fomos seccionando o nosso alfabeto, o nosso tipo, conseguindo de alguma forma sistematizar esta lógica. E de alguma forma, quando estamos a pensar com os nossos alunos como é que vamos desenhar o tipo de letra, nós sabemos que estas formas são idênticas, são semelhantes, vão reagir da mesma forma. Ainda que isto não seja absolutamente linear e literal, é um ponto de partida para começarmos a perceber o sistema, a lógica. Depois há ajustes a fazer aqui e acolá. Mas para isso tem que vir fazer o workshop. Vamos ver se arranjamos mais. Posso começar já a fazer o workshop logo à tarde? É permitido. Posso pôr a t-shirt também. Bom, esse tipo de equilíbrios e de proporções, não é? A régua vem com uma série de instruções que vocês conseguem também ir acompanhando de uma forma autónoma. No workshop conseguimos discutir uma série dessas coisas e experimentar e perceber as diferenças entre uma sistematização cega ou os tais equilíbrios, como vos mostrava há pouco na letra X. Okay? E finalmente, nesta última parte, os traços diagonais vão fazer naturalmente as letras diagonais. Okay? Temos também aqui 4 peças. 4 maiúsculas, 4 minúsculas. Okay? E desta forma conseguimos facilmente mostrei-vos praticamente todo o alfabeto com algumas peças. Algumas exceções, obviamente, como o S, que vocês reconhecem logo ali a espinha curvilínea do S, que são peças que requerem uma peça individual praticamente só para essa letra. Mas depois a terminação do S é feita com a mesma peça que termina o E e o A, minúsculo, por aí fora. Okay? Portanto, temos as secções verticais, já vimos como é que funcionam. Horizontalmente temos na primeira linha as peças da caixa alta, das maiúsculas. Na segunda linha a caixa baixa, lowercase ou as minúsculas. Neste canto, neste lado direito, temos as vertical metrics. Um está do lado direito, está do lado esquerdo. O que é que são as vertical metrics? São as alturas das letras. No fundo, qual é o alinhamento base das letras, qual é a altura de X, qual é a altura das ascendentes e das maiúsculas, que nós fizemos coincidir, e a altura das descendentes. Okay? Portanto, aqueles cortes, à semelhança do stencil que vos mostrei há pouco, aqueles cortes laterais permitem-nos estabelecer uma baseline, uma altura de X, para depois usarmos a régua seguindo essas linhas base. Chamamos as vertical metrics porque definem as alturas das várias partes das letras. Okay? Mais ou menos desta forma. Portanto, marcando apenas este traço horizontal, conseguimos ir fazendo a régua navegar nestas linhas e assegurando que as letras vão ficando alinhadas umas com as outras. Como type designers que somos, claro que tínhamos que introduzir alguns conceitos muito próprios do type design. Já de certeza que ouviram falar nisto e reconhecem a diferença entre a primeira linha e a segunda linha. Alguém vê alguma diferença ou não? Já sabem de cor, nem sei porque é que faço esta pergunta. Nunca ouviram falar nisto? Então, na primeira linha, para alguém que não esteja ainda a ver, o que é que acontece? Qual é a diferença entre as duas linhas? Na linha de cima, o círculo, o quadrado e o triângulo têm exatamente a mesma altura, geometricamente. Na segunda linha, o círculo, o quadrado e o triângulo foram compensados para parecerem ter a mesma altura. Agora vou-vos chamar a atenção para o pormenor que marca essa diferença, que é, na primeira linha, o círculo parece mais pequeno que o quadrado. Parece ou não? Okay? Mas na linha de baixo já não parece. Já parece mais equilibrado. Okay? Ele foi aumentado para parecer equilibrado. No fundo, a quantidade de negro foi equilibrada com o quadrado, porque o quadrado tem mais área de negro, então temos que compensar isso. O que é que nós fizemos? Foi, no fundo, aumentar a altura do círculo e do triângulo para cima, procurando equilibrar
estas formas. Isto é um conceito muito próprio do type design, muito utilizado no type design, entre muitas outras coisas, com toda a certeza, e que nós procuramos também interpretar no nosso stencil. Já que tínhamos as peças partidas, então vamos tirar partido disso para obtermos formas mais proporcionadas. Portanto, seguindo a lógica do quadrado do triângulo, também aqui o meu D e o meu O, ou o C, tinham de ser compensados para que pareçam do mesmo tamanho, embora não sejam. Então, introduzimos também este conceito na própria régua. Na forma como colocamos as peças na régua, facilmente conseguimos obter esta compensação óptica. De forma que uma letra perfeitamente ortogonal, em cima e em baixo, seja compensada sobre uma letra redonda. Okay? Conseguindo, desta forma, um maior equilíbrio entre as formas. E, de alguma forma, explicar também aos nossos alunos porque é que precisamos destas coisas, qual é o objetivo de o fazer, como é que o fazemos. E, desta forma, também isso era uma intenção nossa do próprio desenho. Finalmente, daquele lado direito também, temos uma série de linhas verticais que dão uma indicação para o espaçamento da letra. Okay? Não é uma digamos, não há uma forma de estabelecer 3 espaços para o tipo de letra inteiro. O tipo de letra necessita de uma série de equilíbrios e de compensações do espaço entre letras, tal como o espaço dentro da letra, para que ele funcione corretamente. Mas, de alguma forma, uma coisa que nós sabemos à partida é que o espaço entre as letras tem que existir. Nós não podemos deixar que as letras se colem umas com as outras, senão deixamos de conseguir ler. Portanto, como é que nós aqui asseguramos alguma espécie de espaço, seja mais ou menos, que nos permite dar alguma ordem à composição? Então, construímos uma sucessão de linhas com uma espécie de espaço menor, maior, médio e grande, para indicativamente nos ajudar na composição. Não é uma coisa que possamos dizer, usamos isto e fica perfeito, mas é uma forma de começarmos a perceber que em determinadas composições temos que usar menos espaço e em outras composições temos que usar mais espaço. Okay? E dar-nos uma orientação, mais uma vez, para o outro lado. Okay? E, finalmente, em baixo, temos então uma série de grupos de serifas que podemos usar para fazer variantes de um alfabeto ou misturá-las todas e dar coisas divertidíssimas também. Sendo que, se mantivermos o sistema, tudo se mantém consistente, isto é, eu posso usar uma serifa da primeira coluna com uma serifa da terceira coluna e a composição em si vai funcionar na mesma, se brincarmos com estas serifas, porque elas foram pensadas como um conjunto e não apenas individualmente. Um pouco como vem na própria marcação da Roy, em que o R tem um tipo de serifas, o U tem outro tipo de serifas, o H outro tipo, por aí fora. Elas foram pensadas de forma a podermos brincar com as serifas e obter essa diversidade, ou trabalhar apenas com uma dessas variantes. Okay? Isto é o resultado de um workshop, que vocês terão possibilidade de praticar hoje à tarde, não é? Continuo na velocidade. Com a régua. Agora, quem fizer a régua, fica com a régua. Quem fizer o workshop, fica com a régua. Portanto, faz parte do... É uma oferta com o workshop. Fica bem dizer que é uma oferta. Está incluído, exato. Faz parte. Uma última nota. Para nos assegurarmos do sistema, no fundo, que esta lógica de traços grossos e finos funciona. No fundo, recordam-se há bocadinho, os traços horizontais eram finos, os traços verticais são grossos. Para nos assegurarmos que esse sistema se mantém ao longo de toda a nossa composição, será importante usarmos a régua em 4 posições, no fundo. No fundo, podemos usá-la na primeira posição, onde diz Roy virado para nós. Podemos rodá-la sobre este eixo da dobra. Okay? Temos esta posição ou esta posição. No fundo, é o que me permite ir buscar este lado do O e este lado aqui do O. Okay? E depois temos a outra posição, que é rodando a partir do eixo horizontal. Okay? Se eu rodar nesta posição ou nesta posição. Okay? Então, frente e verso, no fundo. Okay? E aqui, mais uma vez, com o frente e verso, consigo obter esta outra parte debaixo do O, ou, para o outro lado, esta outra parte. Okay? Portanto, no fundo, utilizando apenas estes 2 eixos, conseguimos manter o sistema. Se decidirmos ignorar os eixos, podemos inventar as coisas mais malucas que imaginar se possa, o que também é muito bom e também se aprende muito com isso. E descobrem-se coisas verdadeiramente extraordinárias. Portanto, numa fase inicial, o que estamos a fazer é experimentar o sistema para conhecermos esta lógica e o raciocínio que está por trás de toda esta construção, que brincando com as serifas, com proporções, com largura das letras,
é uma paleta interminável de opções. Se quisermos, entre aspas, pontapear o sistema e procurar outras formas de letras, torna-se verdadeiramente ilimitado e interminável as opções que podemos obter para brincar com as formas das letras. Podemos realmente descobrir outras coisas e aprender outras coisas. Okay. Temos alguns exemplos. No fundo, nós normalmente nos workshops trabalhamos com umas almofadas de carimbos e umas esponjas que molhamos nas almofadas, não é? De carimbos, e vamos carimbando as formas e obtemos coisas mais ou menos como este no. Um outro elemento que é procurando não aumentar o número de peças intermináveis, e já assim temos uma quantidade de peças bastante generosa, acabamos por introduzir duas formas de jogar com as peças. A primeira que está a vermelha, número 7, pode encostar à letra, okay? Ou em alguns casos, para agilizar o processo de desenho, como embaixo na peça 41, ela pode sobrepor sobre a letra. No fundo, temos duas formas de colocar as letras, ou encosta ou sobrepõe. Isso permite, de alguma forma, agilizar todo o processo de desenho, que já de si é um processo relativamente complexo, como vocês veem. Para fazermos um G, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Ao passo que os stencils de há bocado, que vos mostrei inicialmente, era um stencil que fazia uma letra e pronto. Fazíamos o stencil, pintávamos a letra, estava feito. Aqui o objetivo é podermos explorar as formas das letras, podemos trabalhar outras formas de fazer o G. Portanto, a nossa intenção não é ter um stencil que se coloca ali por cima da porta e que escreve sala A, como é muito comum vermos com o stencil, mas sim uma ferramenta que nos permite explorar as formas das letras. Não só aprender o conceito de como é que o sistema do alfabeto funciona, mas trabalhar todas essas possibilidades que podemos explorar como designers que somos, explorar outras formas para um logotipo, para uma marca e usar isto como um ponto de partida. Saímos claramente do digital, porque como designers que somos e estamos sempre agarrados ao computador, chega a uma altura em que queremos mesmo é sair do computador e mexer outra vez na coisa com a mão. E isto permite-nos explorar, dar asa ao erro, ao acaso, sem a hipótese do undo, porque uma vez carimbado está carimbado, e daí resolver uma situação que isto não era assim que eu queria, mas se eu fizer assim também funciona, e daí descobrem-se outras coisas, e podendo voltar ao digital sempre, digitalizando, vetorizando novamente e obter novas formas para um projeto, para um outro resultado qualquer, que não tenha necessariamente a ver com tão somente com o desenho da letra, mas até mesmo com a exploração gráfica de uma forma. Okay? De algumas experiências que temos feito em workshops ou nós próprios. Okay? As hipóteses decorativas depois são infinitas, intermináveis. Umas brincadeiras de tentar fazer quase um swash, quase formas ligadas entre si. Okay? Ou o devaneio total, não é? Bora lá. Tipo, quantas formas é que eu consigo pôr numa letra? Exato. Mas só com Braga, exato. Mas isso é só com as peças da régua. Ok? Aqui em baixo, o lápis não se vê especialmente bem, mas na parte de baixo vem umas loucuras verdadeiramente extraordinárias. Pô, vale tudo. E é tudo. Obrigado. Espero que não tenham adormecido. É? Então é assim, se quiserem fazer o workshop, que nós temos um conjunto de réguas, ou se quiserem adquirir régua também, já que estou aproveitando, temos ali um conjunto de réguas, podemos fazer o workshop hoje à tarde, a partir das 3, mas para isso temos que nos inscrever até às... Até à 1. Até à 1. E, portanto, se alguém estiver interessado, inscrevam-se. Se conseguirmos um mínimo de participantes, fazemos o workshop. Temos que ler o preço para quem não sabe. O workshop custa 40€, mas vocês ficam com a régua. Se pensarem que o custo da régua, por exemplo, a publicidade, são 25, o workshop só custa 15. Vocês ficam com a régua. É um bom truque. Bom, independente disso, fiquem à vontade para fazer perguntas agora ou lá fora, se tiverem vergonha.
Estou à vontade para esclarecer qualquer dúvida que vos ocorra de tanta nerdice das letras. Ok, muito obrigado, Ruben. Há perguntas? Alguém tem alguma questão? Teste. Estás a ouvir? Olá, Ruben. Estás a ouvir? Tá. Perfeitamente. O que é que me apetece dizer? Para já, este projeto é fantástico, parabéns por ter essa equipa de loucos por letras. Obrigado. Eu costumo dizer que são mais ou menos como o Speakerman. Também o Speakerman diz que as outras pessoas ficam entusiasmadas com rabos de meninas e eu com as formas das letras. Eu costumo dizer que é com as duas. Eu fico entusiasmado com as duas coisas. E percebo a loucura de fazer isto. Calculo que tenhas passado por algumas fases em que não te apeteceu continuar, porque deu a perceber que houve ali muitas coisas que correram mal no início. Estamos a falar de quanto tempo útil na concretização do projeto, desde a ideia original até ter a primeira régua na rua. Olha, tinha que consultar ali os documentos, mas eu penso que nós devemos ter demorado, assim, não demorámos esse tempo todo, porque, como é óbvio, damos aulas, temos ateliês, temos projetos, e isto é um side project que andou aqui ao lado. E como na primeira fase era total investimento, estávamos a trabalhar para este projeto, era uma coisa que ia ficando quando sobrava tempo do resto. Desde que nós começámos até que o apresentámos no Encontro de Tipografia em Castelo Branco, já há uns anos, já em 2000, foi o 5º encontro, portanto já foi para aí, estamos no 14, foi há 4 anos. Nós devemos ter estado, penso que uns 2 anos de volta disto, com vários encontros, vários elementos, às vezes fazia um, mandava para o outro, depois o outro mandava para o outro, depois mandava de volta. Não concordo nada com essa letra está uma porcaria, não gostamos nada disso, temos que fazer outra, olha, vou fazer assim, o que é que tu achas? Não, isso não dá, porque depois o kerning fica uma porcaria e essa letra fica com muito espaço e não funciona, portanto, a coisa andou muito numas turras simpáticas, porque nos respeitamos, e que fomos discutindo quase cada letra para que a coisa que funcionasse como sistema e que funcionasse como tipo de letra e funcionasse como régua, de muito vai e vem. Percebe-se ali pelas próprias maquetes, fomos fazendo inúmeras maquetes sucessivamente à procura de perceber como é que conseguíamos sistematizar e produzir uma peça. Voltando ali à ideia das embalagens, depois como é que isto se produz, como é que isto se transporta, como é que isto se manda pelo correio, tudo isto eram coisas que estiveram em cima da mesa também, não é? Como é que quando nós começámos a aumentar o tamanho da régua e íamos no A3, era muito giro, mas e depois? Agora como é que mandamos isto pelo correio? Como é que as pessoas levam isto, quiserem levar isto para a escola ou trazer, ou levar para um lado que seja, nem tem que ser para a escola. Só levar uma folha A3 deste tamanho era uma chatice. E portanto este produto, esta matéria, aliás, o PP, acabou por ser a opção porque nos permitia dobrar ao meio, não é? E facilmente enviar pelo correio, as tais questões do handling, não é? E conseguir uma embalagem deste tamanho e não uma embalagem deste tamanho, não é? Mandar pelo correio isto é muito mais caro do que mandar pelo correio isto, não é? Portanto, todas essas questões também foram discutidas, quer pela materialidade, a peça, o produto final, o que é que as pessoas vão receber, como é que as pessoas vão usar. Cabe na mochila já agora. Cabe na mochila já agora. O brado cabe na mochila. Exatamente. Esse era um ponto para nós muito importante. Isto tem que caber dentro de um saco de um computador, de uma mochila, de uma coisa que permitisse facilmente transportá-lo. E ao mesmo tempo permitia o tal fácil envio. Portanto, tudo isto acabou por ser, penso que à volta de 2 anos, desde que começámos a discutir a ideia, nestas viagens de banheira, Lisboa-Caldas, Caldas-Lisboa, até ao polo na rua, não é? E agora, só uma pergunta de curiosidade. Isto é um projeto único ou apetece fazer mais stencils a partir de agora? Já estamos a fazer outros, claro. Ok, bem me parecia. Não, e podias estar farto já. Assim, na verdade, partimos a cabeça a interpretar o sistema. Portanto, agora apetece fazer a versão humanista, não é? Temos a versão moderna, é isso que eu ia perguntar. E a próxima é a versão humanista. Já estamos a ver como é que produzimos e qual é a diferença e tal, qual é a cor e como é que o sistema todo se adapta a um outro modelo. Fazemos do mesmo tamanho, fazemos mais pequeno para conjugar. Já estamos agora a explorar essas outras hipóteses para perceber, ok, qual é o próximo passo.
vai depender um bocadinho também desta aceitação. Na verdade, nós fizemos isto ao mesmo tempo que 2 de nós fizemos o doutoramento. Portanto, foi um projeto que fizemos um bocadinho para, ok, vamos fechar isto, que é engraçado, vamos pô-la cá fora, pusemos, e depois fugimos para o doutoramento e nunca mais voltámos a olhar para ele. E agora, nos últimos 2 meses, voltámos a retomar o projeto e fizemos uma nova tiragem, porque a outra, mesmo sem nós fazermos nada por isso, desapareceu. Fizemos agora mesmo este mês que passou, uma tiragem nova de réguas e vamos ativamente entrar nos mídias, nas redes sociais, enviar para uma série de sítios, procurar alguma divulgação e esperando que o projeto dê algum retorno, então aí sim investir nessa outra versão da régua e perceber se vamos fazer mais uma, mais 2, ficamos por aqui, no fundo é um ponto de partida na realidade. Queria só fazer um comentário irónico que é, parabéns à equipa, conseguiu fazer o primeiro tipo de letra da era moderna não piratável. Porque é impossível piratear essa régua, certo? É complicado, mas... Na China, talvez. Eu acho que os chineses fazem tudo, não é? Mandar-lhes uma que eles no dia a seguir mandam de volta. Com um plástico mais barato, claro. Alguns discutíamos isso. Isto vai ser pirateado e não sei o quê. E isto há tanto trabalho a fazer e tanto trabalho que só há uns designers loucos que gostam mesmo disto a valer, que dificilmente isso vai ser pirateado. Não é um produto de massas que vai vender de uma forma tão massiva. Portanto, eu diria que a pirataria do projeto é bastante residual, não é? Embora é sempre possível, não é? Uma fotografia facilmente se replica a coisa, digo eu, com mais ou menos rigores, consegue-se fazer qualquer coisa. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta a fazer? Fiquem à vontade, eu não mordo. Ninguém? É só letras, a tolice é só letras mesmo, do resto não... Então pronto, se não há mais perguntas, muito obrigado ao Ruben, foi um prazer tê-lo aqui connosco e obrigado pela apresentação. Vamos encerrar agora a primeira parte do Artec para a hora do almoço e às 2h30 daremos início à segunda e última parte. Esperemos contar com todos vocês. Obrigado.